Bom, aqui em Paris e em outras 8 metrópoles francesas, nós estamos enfrentando restrições de circulação desde o último sábado. O governo determinou esse toque de recolher em função do número de casos confirmados e de internações, que vinha crescendo de forma alarmante. Então, das 9 da noite às 6 da manhã, ninguém é autorizado a circular nas ruas dessas 9 metrópoles, exceto por razões de saúde ou de trabalho. Estabelecimentos comerciais, escolas têm funcionado durante o dia, mas seguindo restrições bastante severas. No caso dos restaurantes, por exemplo, eles têm que manter uma distância de 1 metro entre as mesas e apenas 6 clientes por mesa. Também os garçons devem fazer todo o serviço de pedidos, de pagamentos, para que os clientes permaneçam sentados a maior parte do tempo. Nessa segunda onda de contaminação aqui no Reino Unido, cerca de 20 mil pessoas testam positivo ao vírus todos os dias. E o governo tem atuado no sentido de evitar um segundo lockdown nacional, que foi o que a gente teve lá na primeira onda de contaminação, quando o país fechou por completo. Nesse sentido, um novo sistema de alertas locais foi implantado pelo governo e esse sistema ele caracteriza as regiões pelo nível de contaminação, que pode ser nível médio, alto ou muito alto, E dependendo de cada um desses níveis, existem restrições específicas que devem ser seguidas, Aqui em Londres, de onde eu falo, a gente está no nível alto, ou seja, pubs, bares e restaurantes podem continuar abertos até as 10 da noite, mas existe uma série de outras restrições, em relação ao distanciamento social, a confraternização entre as pessoas nesses locais que devem ser seguidas, Igualmente, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, que também fazem parte do Reino Unido, seguem restrições muitas vezes até mais severas que as daqui da Inglaterra, mas em separado, restrições que são impostas por cada país em específico. E aí pessoal do Contra Regra, beleza? Eu sou o Guilherme Ozinski, estou aqui junto da Estátua dos Beatles em Liverpool, na Inglaterra. E a situação aqui é o seguinte, os casos de coronavírus voltaram a crescer no Reino Unido como um todo, e com isso o primeiro-ministro Boris Johnson ele tomou algumas atitudes, como a adoção de um sistema de Tier 1, 2 e 3. 1 é o mais ameno e o 3 é o mais grave. E atualmente Liverpool se encontra no sistema 3, desde o dia 14 de outubro e pelo menos por um mês. Ficará assim. Isso significa exatamente o quê? Quer dizer que bares, pubs e academias precisam fechar e também está proibida a socialização em ambientes internos como casas e restaurantes. Os restaurantes podem continuar abertos, mas tem que fechar às 10 da noite e também precisam servir uma refeição junto com uma bebida, O primeiro-ministro Boris Johnson ele já afirmou várias vezes que ele quer evitar a miséria de um outro lockdown por completo, mas vale lembrar que o País de Gales, que faz parte do Reino Unido, entrará nessa sexta-feira, dia 23 de outubro, num lockdown mais restrito. E estão pedindo para as pessoas ficarem em casa e também irão parar as aulas por 2 semanas. No mais é isso, um grande abraço e até a próxima. Aqui na Irlanda nós estamos vivendo mais um momento de rigidez nas restrições de circulação. Nessa semana o governo voltou a anunciar um período de lockdown. Então estamos vivendo em confinamento, só é possível sair de casa por razões essenciais, por motivo de trabalho. O deslocamento máximo é de um raio de 5 quilômetros de casa para a realização de atividades físicas e o comércio voltou a ser fechado. Nesse momento, apenas supermercados, farmácias, enfim, serviços essenciais permanecem abertos à população. Os restaurantes, os bares também não estão realizando atendimento ao público, apenas teleentrega de comida. As escolas, no entanto, permaneceram abertas porque o governo decidiu priorizar a educação das crianças e adolescentes nesse momento. O objetivo é que todas as pessoas sigam e cumpram essas restrições agora pelas próximas 6 semanas, para que no mês de dezembro se possa reabrir, pelo menos parcialmente, o país, para que as pessoas passem o Natal e o Ano Novo junto com as suas famílias. Desde o dia 15 de outubro, que a população de Portugal tem que seguir algumas novas regras diante do aumento de casos de Covid-19. O governo português determinou um estado de calamidade em todo o país, que segue até o dia 31 de outubro. Algumas das novas regras, por exemplo, são as festas familiares, as que são marcadas a partir de agora, devem ter no máximo 50 pessoas, como casamentos e batizados. Mas nas ruas, por exemplo, só pode estar com mais 4 pessoas, ou seja, grupos de 5 pessoas podem circular juntos nas ruas e também almoçar ou fazer as refeições
refeições nos restaurantes, somente 5 pessoas por mesa. O uso de máscara segue obrigatório nos espaços fechados e também nos transportes públicos, mas nessa semana tramita no parlamento um projeto enviado pelo governo que quer tornar o uso das máscaras obrigatório, inclusive nas ruas, com fiscalização da polícia, e quem descumprir esta regra poderá pagar uma multa de até 500 euros. O projeto está em tramitação e os partidos sinalizam que devem aprovar esta proposta. Aqui na Espanha, o governo nacional já reconheceu que o país está sob a chamada segunda onda da pandemia. Com isso, já são quase 2 semanas de um decreto nacional que determinou que está proibida a entrada e saída de pessoas sem justificativa de Madrid e outros 9 municípios próximos. Já a Catalunha, através do seu governo local, decidiu fechar todos os bares e restaurantes. Isso começou na semana passada e vai prosseguir durante 15 dias. A iniciativa tenta conter o avanço da chegada de pacientes a hospitais. Por exemplo, na Catalunha, dobrou nos últimos 7 dias o índice de pacientes em UTIs, que atinge já 38% da ocupação. Detalhe que a Espanha é um pouco diferente em relação a outros países europeus, porque os números eram ainda piores em abril, quando o pico de mortes, por exemplo, foi de 900 pessoas em apenas 24 horas. A ocupação dos hospitais ela chegou muito próxima a 100%, houve inclusive apoio militar para acontecer a capacidade necessária para atender os pacientes. Espanha que não descarta nos próximos dias adotar um toque de recolher entre 10 da noite e 6 da manhã. Olá, meu nome é Thaís, eu moro em Milão, na Itália, e a gente está certamente vivendo uma fase muito difícil, que é essa segunda onda do coronavírus. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, foram 15 mil casos, mais de 15 mil casos e 127 mortes, um número que a gente não via desde março, abril, que é a fase aguda da doença aqui. A diferença é que dessa vez a gente não tem um lockdown rigoroso, mas a cada dia aparecem novas medidas para tentar conter o vírus sem que a gente entre em lockdown de verdade de novo. Então, hoje, se eu puder listar algumas dessas medidas, são, por exemplo, um lockdown, ninguém pode sair de casa sem motivo justificado, aqui na Lombardia, das 11 da noite até as 5 da manhã, isso para evitar as aglomerações da vida noturna. E falando em vida noturna também, eles estão tentando evitar essa questão das pessoas beberem à noite ou saírem para beber, se encontrarem para beber. Então, aqui, por exemplo, eu não consigo comprar uma bebida alcoólica depois das 6 da tarde. Os bares continuam funcionando com horários limitados, eles precisam colocar na porta a capacidade máxima e a gente não pode formar mesas com mais de 6 pessoas, por exemplo. Hoje também foi anunciado que as escolas de ensino médio que abriram em setembro para um novo ano letivo, essas escolas vão fechar e vão voltar para o ensino online a partir de segunda-feira. São várias medidas para tentar conter o avanço do vírus, mas já está descartado um novo lockdown. As orientações continuam sendo as mesmas, de manter o distanciamento, usar máscara, que inclusive o uso de máscara voltou a ser obrigatório em todo o país, inclusive em espaços abertos, né? Em espaços fechados nunca deixou de ter essa restrição, mas agora em espaços abertos também precisa usar a máscara, e quem não cumpre essas regras pode levar multa, e a multa é salgada até 3 mil euros. Na Alemanha tem aumentado o número de casos, e principalmente aqui em Berlim e nas principais cidades do lado oeste da Alemanha. A população está preocupada com uma segunda onda, e apesar da Alemanha estar bem melhor do que outros países na Europa, a gente vê que o governo está tentando controlar esse aumento do número de casos. Então, agora, a partir das 23 horas, ficou proibida a venda de álcool e só podem sair até 5 pessoas, desde que elas morem na mesma casa ou em até 2 casas diferentes. As pessoas continuam trabalhando, as escolas continuam abertas, mas mantendo o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas, com 1,5 metro.
Apesar das pessoas já estarem um pouco cansadas dessas restrições, a gente já vê que as ruas já estão bem mais vazias novamente.